Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Joga no Ilê Saberes Trans. Esse projeto é elaborado pelo Museu da Diversidade Sexual, faz parte da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A dinâmica da nossa conversa consistirá com um entrevistado e 3 entrevistadores, juntamente comigo, que irei mediar a nossa sessão. Eu sou Ana Tiaga, tenho 28 anos, travesti, negra, atriz e periférica. Estudo na graduação em Linguística na Universidade Federal de São Carlos. Quero começar também agradecendo os nossos intérpretes de Libra, que é James Ramos e Felipe Medeiros também. Começando as nossas apresentações, vou começar por ele, que além de DJ, é cantor, compositor, apresentador, produtor musical, modelo e estudante de sonoplastia na SP Escola de Teatro. E enquanto multiartista transmasculino negro e periférico diretamente da VN Grajaú, extremo sul de SP. Ratifica a importância de olhar para produções de corpos dissidentes e racialidades periféricos e suas múltiplas linguagens. Seu trabalho mais recente é o single Transmasculino do Gueto, que esteve na playlist Radar do Spotify, e o single Nós do Submundo. Seja bem-vindo ao nosso Ilê, Joseph Rodrigues, DJ mais conhecido como Transmasculino do Gueto. Continuando as nossas apresentações, mais paulistano que soteropolitano, mas soteropolitana também. Bicha, professora, arte educadora e pesquisadora. Com formação em História da Arte pela Unifesp, se interessa pelos estudos das imagens e colonialidade das relações raciais da história brasileira. Já integrou equipes educativas em instituições culturais como Museu Lazar Segal, Museu da Diversidade Sexual, Museu de Arte Moderna e SESC. E atualmente compõe a do Museu Afro Brasil. Já esteve envolvido em pesquisas e práticas voltadas ao estudo, crítica e salvaguarda da memória negra e LGBTQIP+, na cidade de São Paulo e Salvador, junto a diversos grupos e iniciativas como a Casa 1, Acervo Bajubá, Free Walk Tour LGBT e Descolonizarte. Publicou coletivamente, em 2003, o livro Identidade Nacional, Modernidade Brasileira, Estudo Crítico, Pesquisa e Formação, de projeto homônimo. Seja bem-vindo ao nosso Ilê, Willa. E agora, para finalizar a nossa rodada de entrevistadores, ele que é roteirista, dramaturgo e ator, é roteirista e assistente das sitcoms O Dono do Lar e Tem que Suar, canal Multishow. E passou pela Sala de Desenvolvimento Narrativas Negras do canal Paramount e pelo Colaboratório Netflix. É professor de roteiro da Academia Internacional e da LT Escola Livre de Teatro em Santo André. E professor convidado em diversas escolas e instituições artísticas como SP Escola de Teatro e Itaú Cultural. É orientador do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre, em Santo André. Como ator, ganhou o Kikito pelo curta Você Tem Olhos Tristes, de Diogo Leite. É cofundador com Léo Moreira Sá, do coletivo de artistas transmasculinos. Seja bem-vindo, Daniel Veiga. E agora o nosso convidado de honra, que aos 23 anos é nascido e radicado em Diadema, São Paulo. É a grande revelação de freestyle do hip hop brasileiro. Venceu Batalha de Rima Red Bull Francamente em 2018 e a maior liga de freestyle do mundo, a Freestyler Master Series, neste ano. Ele lançou também em 2021 o EP Prismático. Seja bem-vindo, Winit. Winit, é uma honra ter você aqui. Nós estamos muito felizes de ter você no nosso Ilê. Particularmente, me sinto muito honrada de estar aqui nesse lugar que me deixa um pouco mais ansiosa, mas por poder ver essa pluralidade que nós temos aqui na casa, dentro desse Ilê, que é tão importante dentro dessa data comemorativa. E eu queria começar perguntando para você como que é essa significação, significados, significantes de estar dentro de batalhas onde você não encontra essa representatividade com tanta frequência de tantas pessoas que você possa se identificar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, porque já começa por aí a resposta da pergunta.
o ambiente da onde eu venho, meu trabalho no geral, é um ambiente onde eu tenho pouquíssimas oportunidades de conviver com pessoas como eu. Pessoas que eu já conheço, pessoas que eu adoro conhecer sempre, o trabalho e ver a gente fora de lugares de marginalização assim. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, desde já. Segundo, cara, é mais ou menos como qualquer parte para nós na sociedade, sabe? A batalha é um ambiente totalmente adstringente, mas que só de ser como a gente consegue mudar toda a visão de uma geração, de uma parte da sociedade que não tem muito acesso a informações positivas sobre corpos como os nossos. Então, para mim, ser esse norte, esse direcionamento de corpo diverso dentro de um movimento que é gueto, é periférico, é preto acima de tudo, e fazer com que as pessoas entendam e não aceitem, porque elas não têm que aceitar, o lugar é nosso de qualquer forma, mas que elas, a partir da minha presença, consigam abrir os seus horizontes para a empatia, para o respeito, para as diferenças, é ótimo para mim. Principalmente vindo de onde eu venho, com a idade que eu tenho e no mundo que eu vivo, no Brasil que eu vivo, né? É incrível poder ser essa personalidade. Mais ou menos é o meu plano. Assim. Que é um plano de sucesso. Witty, prazer conhecer você pessoalmente. Prazer é conhecer todo um pouco mundo. da sua história também. Cara, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é um pouquinho mais leve, assim, que a gente costuma fazer para os nossos, né, para a comunidade transmasculina de forma geral. Eu tô olhando aqui para baixo que tem uma colinha. Querido, como você vê o histórico de apagamento das identidades transmasculinas, de forma geral, na arte, fora dela também? E quais caminhos você acha importante para fazer a história da nossa comunidade ter mais visibilidade a partir do teu trampo com a música? Eu vejo como medo. Eu acho que o padrão cisnormativo tem medo de perder locais para pessoas como nós, que no final das contas somos pessoas como qualquer outras pessoas. O que muda é a compreensão e a empatia que a gente tem pelo mundo, sabe? Então, acho que o processo de apagamento, ele consiste no medo, não do desconhecido, porque eles já sabem. Tem gente que até se inteira da nossa luta para poder cutucar. Então, eu vejo como um medo da gente realmente ter o nosso lugar de direito na sociedade. Eu acho que a forma que eu melhor posso contribuir para isso é pontuar sempre. Eu, como disse, venho de um cenário onde a gente lida com muitos jovens, adolescentes, crianças, e quando você não debate tabus com crianças, elas crescem com visões errôneas sobre aquilo que seria um tabu social. Então, pelo meu trabalho, acho que é a forma que eu melhor consigo de chegar é debatendo isso em locais onde eles dizem que não é para ser debatido. Porque a batalha de rima não é lugar para poder falar de um corpo trans. Por quê? Se a batalha é um local de diversos corpos, começou como um ponto de protesto, uma reivindicação de vida e de local, porque a batalha de rima vem dessa premissa, né? De conquista de locais, espaços por grupos diferentes de pessoas. Então eu acho que a forma que eu mais consigo ser efetivo é pontuando dentro de locais onde as pessoas não querem abrir essa discussão, que essa discussão é necessária. E assim abrindo portas para que eu não seja o único. Eu detesto chegar num lugar e ser o único como eu. Então é isso, chamando mais pessoas, abrindo. E a outra forma que eu acho que é mais importante é criando um conceito de irmandade entre nós. Se reconhecer no outro, sabe? Entender, chamar para perto. Acho que é o que a gente pode fazer, é inserir nós mesmos a partir de outros acessos dentro dessa realidade onde eles não querem que a gente esteja. Quando você encontra esses corpos, eu acho que a gente acaba, dentro dessa identificação, né, de se reconhecer no outro também, a gente também começa a reconhecer muitas coisas que nós carregamos nos outros, né? Sejam as dores, as alegrias, as inseguranças, os egos, enfim, tudo que constitui, eu acho que a personalidade de um indivíduo. E como que para você, dentro da sua técnica, você consegue misturar um pouco dessas emoções e administrar essa emoção, junto com todas essas coisas que perpassam, né? Porque eu acho que a batalha tá ali para te colocar num campo de guerra, né? Isso é. E aí, quando você se identifica com esses corpos e você tem que vencer, porque é o objetivo, né? Mas eu não vejo como vencer um denominador, né? De ganhar sobre o outro. Mas quando você encontra esse outro corpo, como que você administra a sua técnica junto com as suas emoções? Esse é um ponto muito delicado, porque aí a gente já traz para a pergunta anterior. Hoje, se eu não me engano, tem mais que estão no circuito nacional, assim, que batalham nas batalhas
que são majoritariamente cis, porque a gente tem algumas competições que são estritamente para pessoas do espectro LGBTQIA+. Sabe? Quando a gente se encontra fora desses ambientes seguros, que é, por exemplo, uma batalha da dominação, uma batalha da encruzilhada, a gente tende a ter aquela competitividade do meio cis, sabe? Se olhar torto e não, eu sou mais, eu sou aquilo. Mas eu procuro ter uma linguagem que seja passiva com o meu semelhante, sabe? Porque por mais que a gente queira ganhar, a batalha no final é isso, um ganha, outro perde, um chora, outro ri, a gente pode ganhar sim com empatia e com respeito. Não precisa de desrespeito. E é nesse ponto que eu mais me sinto confortável para ser incisivo nessa tecla, mostrando para as pessoas que estão ao redor que eu não preciso desacatar a presença, o corpo, a essência de alguém para poder me sobressair na minha arte, sabe? Que se a gente for mais polido, for mais educado, trouxer essa ideia para perto e debater sobre coisas que não agridem o âmago de ninguém, a gente pode ter sucesso igual. Então é mais ou menos isso que eu procuro fazer, ser empático em toda a situação. Não importa se é a maior batalha do ano ou se é uma batalha de quebrada. A gente tem que pregar empatia entre os nossos, até porque foi assim que eu aprendi. Então, quando a gente quer o respeito para nós e para os outros, principalmente sendo um espectro de corpo delimitado pela sociedade, a gente não pode se degladiar. E eu tenho que mostrar essa empatia primeiro, antes de exigir que alguém tenha comigo. Sabe? Porque dentro da nossa comunidade existem muitas barreiras, realmente. A gente tende a se isolar e não querer se conectar, porque é uma coisa que um tem a mais, o outro pode fazer, sabe? Então eu acho que esse é o primeiro passo para mim, é ver tudo num nível neutro, ter empatia e entender que as pessoas às vezes não têm o conhecimento que eu tenho, ou eu posso não ter o que elas têm, mas isso não implica que eu preciso pegar numa ferida para poder me sobressair. Sabe? É mais ou menos isso. Educação, em primeiro lugar. Sempre. Muito lindo poder sentir a sua ancestralidade falando sobre você. Eu me reconheço muito nesse lugar, assim. Eu fico grato pela pergunta, porque isso ninguém aponta. Tipo, como é que é o depois, sabe? Porque a gente tem que batalhar e conviver depois. Exato. Quando a batalha acaba, ainda tem um backstage. Então, eu acho que é super necessária essa pergunta. Legal. Obrigado. Pegando um gancho, Lindo. vou jogar pra Willa. Olá, Winnie, prazer Tudo te bom? conhecer, te ouvir e poder perguntar coisas para você. Eu gostaria de saber se, dentro de um cenário de produção artística, cultural, musical, de batalha, de rima, no seu caso em específico, se você pensa em estratégias, se é necessário pensar em estratégias para continuar se priorizando enquanto você investiga seu processo de criação. E se essa dicotomia de artista-pessoa, artista público e pessoa privada, se isso para você é real, ou se essas barreiras elas são mais efêmeras, e também se essa noção de arte, pensando de pessoa e artista, se mudar a noção de arte e cultura, também muda a noção de artista. E a partir disso, que noção de artista que você tem de você mesmo? Eu tenho a noção que eu sou um artista muito emocional. Daí é o ponto. Eu estou trabalhando para construir essas barreiras entre eu e eu lírico, porque é muito difícil. Uhum. Até porque a minha arte, ela fala diretamente sobre o meu processo no mundo como pessoa. E antes das barreiras de gênero e identidade, eu venho com a barreira racial muito forte. Eu acredito nisso criticamente, que a raça vem antes de gênero. Entendeu? É uma coisa que eu acredito fielmente. Então eu tenho dificuldade sim para separar, porque as pessoas não sabem que por trás de um artista existe um ser humano com necessidades, atenções, sensibilidades, que na internet não existe, né? E principalmente se falando de uma pessoa trans, cara. O cenário é muito fechado, porque eu tenho a consciência de que eu sou um artista exemplar no que eu faço, eu exerço a minha arte com profissionalismo, mas as barreiras de acesso são diversas. Então eu sou um MC de batalha que também faz a carreira artística musical, não é só a batalha de rima. Só que as oportunidades, elas vêm em menores proporções, em datas específicas que a gente já sabe bem qual é, entendeu? Então eu tento lidar e separar o máximo do que eu posso. Só que eu não consigo todo o tempo, porque eu acredito que a partir do momento que uma pessoa olha a sua arte, aquilo que você representa está implícito nisso. E eu não consigo separar a minha arte do meu eu lírico, porque eu sou a minha arte. Eu respiro aquilo que eu sou e eu só falo sobre o que eu acredito. Entendeu? Não só sobre o que eu acredito, mas sobre o que eu discordo também, sobre as minhas opiniões no geral. Então eu estou trabalhando para poder construir essa ponte, esse divisor de águas entre arte e pessoa, mas por enquanto ainda é uma barreira distante. Porque quando você sabe que os ataques ou as glórias só vêm a você por um certo ponto, por um estereótipo, que eles olham primeiro o estereótipo, depois eles olham a arte, isso dói.
E aí, como um bom negro, né? Como um negro raiz no Brasil, que está acostumado, vem de um baobá extenso, de uma linhagem que conversa sobre isso, eu não consigo não me sentir irritado, incomodado ou magoado muitas vezes. Porém, é aquela história, né? A gente vira outra face, sacode a poeira, dá a volta por cima e faz eles engolir a nossa personalidade, a nossa presença. Seja onde quer que for, dentro de uma gravadora, dentro de uma batalha, porque se a gente não for incisivo, se a gente não insistir no nosso ponto, em tentar colocar na cabeça das pessoas que não é certo elas te julgarem pelo aquilo que você é ou pelo que você representa. Se quer me julgar pelo que eu falo, eu sou sujeito a isso. Eu trabalho com moralidade. Mas agora, pelo que eu sou, jamais. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Pensar, por exemplo, que a ancestralidade, trazendo o debate racial, nos mostra, por exemplo, que as noções de arte e cultura elas podem ser muito menos agressivas do que a indústria cultural mostra, é aí que esse outro artista, não só comercial, também atua, né? Exatamente. Porque a arte, ela é cotidiana. A arte Ela é política também. Essa é a questão. As pessoas tendem a não gostar do fato de a arte ser política, mas a arte é política. Por que a arte é política? Porque a arte fala sobre corpos, ela fala sobre direitos, ela fala sobre deveres, entendeu? Principalmente a arte marginal, que é o hip hop, que são os sarais, os slams. São artes marginais que falam sobre pontos que a sociedade precisa abordar. E aí realmente não tem como, porque as pessoas elas não gostam de ouvir o que faz elas pensar, hoje em dia não mais, né? Elas gostam de ouvir o que conforta os ouvidos dela, que fala, não, vem cá, meu alecrim dourado, pode, você tá certo, seu preconceito tá correto, você pode, só que se até grandes pensadores reviram seus pontos para poder se adequar ao politicamente correto dos novos tempos, como, por exemplo, Criolo. Tinha uma música... Criolo é rap, até o osso, não tem como contestar. Mas tinha uma música do Criolo que agredia minorias. Ele fez questão de mudar e discursar sobre isso. Muita gente não gostou. Só que a arte serve para isso, para você rever conceitos e não se moldar, mas poder ser uma pessoa ativa, socialmente relevante, sabe? E não falo sobre números ou sobre conquistas, eu falo sobre ação mesmo, de mudar pensamentos, de criar uma faísca, uma fagulha na mente de alguém que a faça pensar de uma forma diferente. Desculpa se eu me prolonguei. Foi ótimo. Obrigado. Acho que a emoção ela começa a reverberar na gente também, né? Tô começando a sentir um pouquinho do gostinho da batalha, eu acho. É um pouco disso. Joseph, por favor. Nossa, você. eu tô muito feliz. Primeiramente, para mim é uma honra tá aqui com você, trocando ideia, tá aqui com vocês também. Você falando aí e eu sentindo tudo aqui, porque a gente tem muita coisa que é semelhante. Transmasculino do gueto existe, porque o Unity existe, porque a Wise existe, e realmente o primeiro demarcador que chega é o racial. E aí, sendo uma pessoa trans no movimento periférico do hip hop, machista pra caralho, que a gente sabe que, tipo assim, mano, eu lembro com meus 13 anos, quando eu descobri toda essa coisa, que eu fui pra rua, lá na quebrada mesmo, na VN, dar rolê com os caras, me embarcar, compor música, conhecer o break, conhecer mais, fazer grafite com meu primo, fazer as paradas. Eu comecei a perceber que naquela época era só eu de mina, né? Então eu acredito que ser um artista negro da quebrada e trans é uma parada muito louca, né? Porque hoje em dia a gente fala sobre N questões, eu tenho 30 anos, mas antigamente, só há 5 anos atrás, não se falava de nada disso. E eu queria que você falasse de música agora, porque para mim foi uma honra num festival aí atrás, onde o Júpiter fez aí um festival que foi muito importante também. Eu soltei suas bases ali, e ali eu senti muita coisa. E a minha pergunta ela parte a partir daí também. Quais são os seus maiores desafios com tudo isso que eu falei, com essa trajetória toda de Unity nas ruas, fazendo freestyle, mas também trabalhando o seu álbum, também trabalhando suas músicas, também com os seus sonhos. Gostaria que você falasse um pouco disso, sobre suas composições, aonde você almeja. Porque para mim, né, enquanto uma pessoa da música também, eu vejo que os espaços são muito precários, assim. O Unity, ele tá hoje num local, mas que ele poderia estar muito mais longe, assim, eu falo com bastante propriedade, porque tem espaço, o rap tá aí, os caras cis tá aí fazendo rap, fazendo trap,
fazendo música, enquanto produtor musical também, eu vejo o quanto que é muito difícil a gente chegar para gravar um som, para fazer uma coisa, e é mix e master, e é isso e aquilo. Eu queria que você falasse de música e falasse um pouco desse processo pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer, certo? Porque, assim, eu comecei o meu processo e, graças ao bom, eu tive a oportunidade de ter, no meu campo de visão, homens como você, como o Alwice, como o Trindade, como o finado Demétrio, que me mostraram um caminho dentro da arte, pro meu corpo, sabe? Sim. Porque até então era essa questão. Há 5, 6 anos atrás, eu era mais uma garota negra da periferia na batalha, onde era crítico, né? Você às vezes não ganhava porque os caras não querem perder para uma mulher. Isso é ponto, X, acabou. Se for uma mulher preta ainda, é pior ainda. Mas musicalmente, a barreira que eu mais encontro hoje é ficar confortável. É isso que a gente está tendo hoje aqui. Ter esse lugar que eu posso chegar no estúdio, tirar minha camisa, trocar ideia e falar do que eu quero falar. Porque o estúdio, ele é um lugar cis, majoritariamente. Exatamente. É difícil você achar produtores, beatmakers, DJs, que Exatamente. sejam do nosso espectro. Então eu entro no estúdio e às vezes eu quero falar sobre a minha dor, mas eu não posso. Porque as pessoas não entenderiam e não faria aquela festa que todo mundo faz quando ouve o trap na caixa depois de gravar, sabe? Então, essa é uma das principais barreiras. Eu almejo um tipo de arte que seja inominável. Quero que as pessoas sintam, que elas não consigam descrever o que eu tô falando, sabe? E não só para as pessoas como nós. O meu foco é o meu público, mano. São os homens trans, são as mulheres trans, são as pessoas de periferia, é o povo negro, mano, do movimento negro. Porque eu acho que tá bom de música comercial pra gente esquecer dos problemas e não. Da hora esquecer dos problemas também, mas lembrar deles com alegria é fundamental. Entender por onde você passou e aonde você pode chegar. Entender que cada dia vivo, pra mim, é uma vitória. Sim. Ser um jovem negro periférico, trans, de 24 anos, mano, na sociedade, vivendo de música, pra mim é um sonho. É o sonho. É o sonho, não é um sonho. Então, a principal barreira que eu encontro é entender que o cenário não está realmente preparado para o que eu tenho a cantar, para o que eu tenho a dizer. Que o público que eu cativo hoje, eu cativei com muito custo, como você disse, e que geralmente, para o resto das pessoas que não têm essas, vou dizer, esses agraciamentos do ser, porque para mim o que eu sou não é uma dificuldade, não é nada que me impeça de chegar onde eu quero, mas que não tenham esses processos, sabe, essas outras coisas para pensar, porque um moleque cis que vai pro estúdio, ele está preocupado em fazer o trap da moda com a gíria da moda. Eu tô preocupado em como fazer o moleque cis me ouvir, mas ao mesmo tempo que eu consiga representar o humano trans, e ao mesmo tempo que eu consiga fazer a nega trans ouvir também e curtir, tá ligado? E é isso, meu som, eu quero que meu som seja um indicativo não só de vitória, de aquisição, mas de pertencimento, de tomar de volta o que é seu, e não só para mim, mas para todos que possam escutar e que tenham vontade de chegar nesse ponto, e seja pela forma que for, porque eu costumo dizer que dentro da carreira artística, né, a partir do momento da batalha, que hoje em dia a batalha geralmente forma cantores, MCs, rappers, mas dentro disso tem vários espectros profissionais que dá para seguir. Sim. Então eu sou o cara que canta, mas eu também sou o cara que vai atrás da referência do beat, o cara que dirige, e eu quero poder contar com uma equipe de pessoas como eu quero chegar num estúdio e não me sentir incomodado por cantar a minha luta. Então eu acho que a principal barreira é essa, e o ponto onde eu quero chegar é o ponto que eu vi esses dias. A Lineker, patrimônio imaterial da cultura brasileira. Nós somos patrimônio imaterial da cultura brasileira, porque a gente sobrevive à cultura, e de cultura, e para a cultura. Sobreviver à cultura porque a gente vive numa cultura que nos exclui, que nos coloca de canto. E só chama em 2 épocas específicas do ano, que seria em janeiro e novembro. A gente sabe bem como é. Sobreviver de cultura porque a gente, por mais que seja adverso, sobrevive de cultura. A gente se esforça, dá um jeito, faz o corre. Entendeu? Eu aprendi isso com você. Se não é discotecando, eu tô fazendo uma propaganda. Se não for uma propaganda, opa, eu vou escrever um som. Entendeu? E sobreviver pela cultura, porque a gente faz tudo isso para que as outras pessoas como nós possam vivenciar esses espaços. Entendeu? Então, mais ou menos, é esse meu ponto, meu objetivo, meu foco. Nossa, eu fico tão feliz, sabe? Primeiramente, eu quero falar isso, eu quero verbalizar o quanto que eu tô feliz, o quanto que a gente acaba sendo espelhos também, o quanto que a gente se fortalece trocando essa ideia, sabe? Uma ideia de quintal de casa, uma ideia de quebrada,
Porque é isso, eu vejo também que muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar o nosso profissional. A gente quer falar sobre música nos espaços, mas as pessoas elas estão com o dedão apontando. Não, mas é que você tem que falar sobre isso daí. Você tem que falar como é que você usa o banheiro. E você quer falar de música. Então, é mais Mas ou se eu menos fizer isso. uma música sobre como é difícil usar o banheiro, não vai ter view. Não é? Então, Esse é o um ponto. bagulho muito louco. louco. Então, pra mim, é maior satisfação, mano. É isso mesmo. Tipo, só de te ouvir, pra mim, é tipo assim... só de estar aqui trocando essa ideia, o bagulho é louco, tá ligado? Satisfação é toda Isso é minha, louco. isso é louco. Da hora. Sim, muito lindo. Tô emocionada. Eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade. Nós temos uma acadêmica que se chama Leda Maria Martins, que é uma acadêmica negra, viva, que ela estuda muito sobre a performance da oralidade. E a gente, como ancestrais, né? Os nossos ancestrais que seguiram esse molde da colonização mesmo, que afastou muito a gente da nossa escrita. Estudando linguística, a gente consegue acompanhar essa separação entre a oralidade e a escrita. Queria que você contasse um pouco pra gente como que é esse seu processo, porque eu sinto que as emoções de estar na batalha e a oralidade, ela flui de uma forma que perpassa por todas as suas vivências e todas as agilidades, e eu sinto que o nosso povo, ele tem uma grande performance mesmo para poder falar com as suas palavras. Agora, dentro da escrita, assim como você lançou seu EP, enfim, que você traduz isso para algo escrito, existe sempre uma separação também, que é resquícios do racismo institucional que está por aí, né? Que afasta tantas pessoas, eu acho que dessa introdução a uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim, com as suas diversas pluralidades do que é ser acadêmico e ter academia ou não. Como que foi para você esse processo da oralidade, da escrita? Como que você enxerga isso para as pessoas que estão começando agora também, que gostariam de talvez entender qual que seria um método de, né, produzir toda essa agilidade, todas essas técnicas vocais e, enfim, de repertório, de vocabulário. E também como que você lida com isso com a escrita, né? Com seus álbuns, com seus EPs, enfim, com a forma como... Porque para produzir um texto não é necessariamente objetivo que você produza palavras, né? Exato. Orais, mas a oralidade também precisa da escrita, então é sempre uma simbiose. Conta pra gente como que é pra você. Eu sempre fui uma criança que gostou pouco de falar, nunca gostei muito de falar. Eu comecei a falar tarde, mais ou menos uns 4 anos eu comecei a falar as minhas primeiras palavras, mas ter vontade de expressar as minhas palavras só com 12. Então eu passei grande parte da minha infância em silêncio. O que me fez ter interesse por ler narrativas e assistir, pegar capa de coisa e ler. E eu sempre gostei do português, da análise, da nossa língua, porque eu acho o português uma língua muito difícil. E muito cheio de norma, muito cheio de coisas, e eu sempre gostei de utilizar essas normas gramaticais de toda a pompa para poder nos meus diálogos, porque tem uma coisa que eu lembro, é uma lembrança corriqueira da minha infância. Minha mãe falava assim: você já é preto, você não pode ser ignorante, entendeu? Então eu via um cenário onde eu me adequava muito bem. Falar as gírias é uma coisa simples, você aprende. É uma frase do Racionais: fala a gíria bem, até papagaio aprende. O difícil é você conseguir fazer a utilização dessa linguagem que foi feita para nos afastar dos espaços, dentro dos espaços que você quer pertencer. Então, dentro da batalha, eu sempre tive essa visão. Eu não preciso falar o que todo mundo diz. Eu posso falar da forma que eu quero. Só que aí eu tive um bug na minha mente, no ano de 2018, porque eu conheci o trabalho de uma mulher que chama Lélia Gonzalez, onde me foi apresentado a logística e toda a história do português. E aí eu entendi um ponto. Não importa o que eu diga, nem como eu diga. A minha cor está até nas minhas palavras, sabe? Então, o jeito que eu falo, o gesticular, o imposicionar a voz, o se posicionar ali, a gesticulação do corpo, a presença corporal é o que faz eu ter essa inspiração para utilizar as palavras que eu aprendi há tanto. E, às vezes, são palavras que foram feitas para me tirar desses locais e que fez eu me inserir no cenário de uma forma diferente. Porque as pessoas sempre falam: nossa, mas você tem um vocabulário muito assim, assim, assado. A maioria dessas palavras estão aí o tempo todo, só que a gente não as percebe. Então, eu me interessei pelo apagamento das palavras
porque era onde eu me via, era a minha primeira referência de coisas que não são vistas, eu me via nas palavras. Então eu comecei a escrever mais ou menos assim. Já na questão de escrita, musicalmente falando, eu encontro muita dificuldade, porque eu sou muito nerd, eu sou muito crítico com o que eu escrevo. Eu gosto de ter uma narrativa onde eu consiga fazer até uma pessoa que não vai entender o que eu estou pensando na minha mente, entender o que eu estou querendo dizer com as minhas palavras. Então eu vivo nesse enfrentamento entre o que acontece aqui e o que acontece aqui. Mas no final das contas eu consigo achar a melhor forma, porque eu acredito que ser sincero resolve tudo. Então tem uma música no meu álbum Prismático, o EP que eu lancei em 2021, que eu utilizo uma conotação assim, uma colocação de frase que muitas pessoas me perguntam, que é uma frase que eu falo, eu sou homem o bastante para saber onde eu erro, mas fui mulher o bastante para saber quando outra mente. E isso faz as pessoas entenderem a narrativa do ponto que é o seguinte: eu estou falando de uma transição de corpo, de alma, de música. Só que a pessoa que é leiga para o fato das transições não vai entender, né? Não entenderia se eu não estivesse utilizando uma linguagem crucial na sociedade, que é aquela do trocadilho, da suposição. Então eu acho que isso me ajuda. O estar em contato com pessoas também é uma coisa que eu prezo muito. Dialogar, conversar e ouvir. Eu acho que tudo começa na escuta. Eu não conseguiria escrever músicas para mim, que eu faço minhas músicas para mim, primeiramente, para eu poder me expressar, para eu poder me sentir confortável, se eu não ouvisse as pessoas. Porque as pessoas me dão uma base. Seja de argumento, seja de uma palavra que está girando ali no momento. Mas eu tenho muita dificuldade para escrever música em si, porque eu acho que hoje em dia, no cenário musical, você tem que ser, como é que eu posso falar? Simples demais. E eu gosto de dificultar um pouco as coisas, assim, na hora da escrita. Mas eu tento. É a minha forma. E consegue. Muito obrigado. Tento de fato ser claro e sincero naquilo que eu estou tentando transmitir da minha mente para o papel. Show. Um exemplo disso, você citou na sua resposta para o Joseph sobre passar por essas gerações, né? Eu cheguei a comentar com você nos bastidores que eu te conheci através do meu irmão, que é 10 anos mais novo, que acompanha a Batalha de Rima e falou: mano, escuta isso aqui que você vai gostar. Eu achei muito interessante, eu acho que esse acesso e esse compartilhamento de ecoar as vozes, né, a partir de não só de um discurso, de uma narrativa, mas do próprio produto, né, do seu profissionalismo, da sua existência ali no espaço e como isso reverbera em outros corpos também que estão fora, talvez dentro dessas bolhas. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso Eu queria compartilhar agora a palavra com o Daniel para continuar acrescentando. É muito doido, cara. Eu fico te ouvindo, assim, eu tô encantado, assim, de te ouvir. Encantado nesse sentido desse encantamento mesmo ancestral que a Nath traz tanto. Eu acho, antes de fazer a pergunta, eu acho essencial você falar da política e de como a arte é política, porque eu tava pirando aqui te ouvindo e pensando que a gente está num teatro, né? É um espaço que no Ocidente nasce como uma assembleia, como um lugar de encontro de homens cis brancos, que eram os homens livres, né? E olha que lindo aqui, né? Estão os travestis, os boiceta, pretos, discutindo arte, cara. Se isso não é político, né? Pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, o que é, né? E eu acho muito lindo de escutar, me reconheço demais, assim, nas dores, nas alegrias. Por incrível, parece que não, e parece que sim, mas o audiovisual, o teatro, passa por esses mesmos lugares, assim, de batalhas, né? E aí você falou de transição, pra você ver, né? A oralitura, a oralidade, a ancestralidade é tão forte que você meio que já cantou uma bola antes de eu te perguntar. E a pergunta era justamente sobre isso. Pensando na questão da transição e voltando um pouquinho assim para trás, agora olhando para o teu histórico, e você já falou isso de certa forma, eu só queria que você voltasse a isso. Quando a gente transiciona o corpo, a nossa arte transiciona também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais foram os lugares pelos quais as suas transições passaram? Já desmistificando essa ideia de que um corpo trans só tem uma transição, né? Porque além da conta de que a gente um dia acorda e fala assim, sou uma pessoa trans. Comecei a transicionar agora. E aí eu já ouvi muito essa pergunta, mas até quando vai a sua transição? Como se fosse chave, né? Terminou de desligar. É até dia 24 de fevereiro de 2072, se eu sobreviver até lá. Né? Parece que é isso. Então, assim, pensando que, primeiro, a transição é uma coisa que ela não tem começo nem fim, e que são muitas transições dentro de um corpo só, como é que são essas transições do teu corpo e da tua arte? Quer dizer, de onde você veio
enquanto pessoa preta trans e enquanto artista? Onde você está hoje? Como é que é isso para você? Para mim é uma coisa muito delicada e simples ao mesmo tempo. Porque eu não me lembro do momento onde eu acordei e falei, é isso. Porque desde que eu sou criança, eu sou da forma que eu sou. Digo, tipo, por exemplo, eu não acredito nessas definições, mas a minha primeira festa junina, eu fui de camisa e de bigode. Mesmo não podendo socialmente, por conta de família, eu levei uma camisa e uma calça jeans na minha mochila. Eu não era obrigado a dançar de uma forma que eu não queria, a existir naquele mesmo forma que eu não queria. Dentro da música, da arte, foi uma coisa mais crítica. Porque, assim, eu tive que iniciar um processo, né, de transição, que a gente sabe como a gente começa se harmonizando por conta, chegando lá. E aí, os vídeos foram o que me apontaram realmente para essa questão de que não dava mais e que eu precisava começar a fazer uma coisa por mim nesse aspecto, porque não importava se eu já estava rimando, se eu estava ganhando, se estava fazendo acontecendo. Eu não me sentia eu. Então foi no ponto onde eu conheci a Batalha da Dominação, que foi onde eu conheci muita gente importante, e aí eu não consigo nunca trocar essa ideia sem falar desse cara, que é o Demétrio, que eu vi de longe. Eu vi de longe e na hora eu soube, eu parei ali porque era aquilo, sabe? E dentro da arte, além do que como pessoa, porque foi a primeira pessoa transmasculina que eu vi se manifestando artisticamente na minha frente. Então eu pensei, pera, calma. Fecha-se uma porta e abre-se uma janela na minha história nesse momento, porque eu preciso começar a me entender e fazer alguma coisa por mim. Porque essas pessoas, elas são terríveis. Porque a internet é terrível, a internet é cruel, a internet, ela clica num ponto que é a sua fragilidade, sabe? E aí eu sempre me portei e me expus e me apresentei da forma que eu gosto de ser visto hoje, como ele, como o Winit. Na verdade, na época era o Todd, mas sempre dessa forma. Quando eu realmente assumi, né, que foi quando começaram a aparecer os sinais mais notáveis da minha transição dentro da minha arte, foi um dos períodos mais críticos assim da minha carreira, porque já é difícil tentar lutar pela sua cultura num cenário onde hoje em dia ela está totalmente elitizada e embranquecida, sendo uma cultura periférica. Então já apontamentos que eu já trazia sobre racialidades, periferias, já não estavam sendo aceitos, que dirá um apontamento sobre identidade de gênero. Sim. Nesse momento, eu me peguei no meio do nada, assim, ó. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, como fazer, por que fazer, e eu resolvi me recolher e apreciar o trabalho de outras pessoas, para entender e poder ver, ter uma base para mim mesmo de como elas lidavam com aquilo. Até hoje, eu estou em transição com a minha arte. Porque dentro do cenário atual existem pessoas que elas provocam e utilizam desse ponto da transição para poder me tirar do eixo, que é aquela questão na competição. Quando você está ali de frente com alguém, a pessoa te conhecendo, ela tem trunfos a usar contra você e ao seu favor também, dependendo do ponto, né? Então eu sofri muito com essa questão do local, do eu não posso falar aqui, eu não posso falar agora, porque se eu falar, vão falar que é mimimi. Mas se eu não falar, quem sofre com isso sou eu. E aí, o que eu faço? Então, é um processo que até hoje eu estou tentando conciliar da melhor forma, porque eu sou 8 ou 80. Ou eu ligo demais ou eu cago, sabe? Só que, querendo ou não, para algumas coisas a gente tem que fechar os olhos e os ouvidos e seguir em frente, mas tem coisas que não dá. Como, por exemplo, é a questão que hoje em dia os MCs eles utilizam propositalmente o pronome errado contra pessoas para poder abalar. Sim. Só que, como é que eu vou aceitar uma situação dessa? Ou eu paro tudo na hora, ou eu tenho que trocar ideia com alguém que esteja. Mas a questão é que, assim, graças a Orum, o cenário no qual eu mais frequento, que são os duelos de rua de São Paulo, organizados pelo CPBMC, tem consciência moral para com as pessoas que trabalham ali. Então, hoje em dia, creio que muito por conta da minha pessoa sofrer tanto esse preconceito de transição na internet, temos regras para isso. O discurso de ódio não é mais aprovado da forma que era antes. E não só o discurso de ódio, você fala, não, porque você tem que morrer, porque você é viado. Não é só isso. É você errar um pronome propositalmente. É você fazer uma pessoa se sentir desconfortável com o próprio corpo. Então, eu acredito que a minha transição ela é eterna, como a transição da sociedade para corpos como os nossos. Entendeu? Eu não consigo apontar para você nem como eu comecei a impor isso, nem
quando eu vou largar, porque eu acredito que nunca vai ser uma pauta que possamos abrir mão, sabe? Porque sempre vai ter um lugar que não vai ter um banheiro adequado. Sempre vai ter um lugar onde alguém vai saber te ver de barba na cara, peludão, e vai te tratar no feminino. Onde você vai precisar provar que você é da forma que você é pra alguém, entendeu? Então eu acho que sobre isso eu fico confuso. Desculpa até se eu não conseguir responder a pergunta. Respondeu demais. Porque eu acho que é foda, mano. É foda de verdade. Não sei nem se eu posso usar foda. Pode, produção? Você pode usar tudo que Desculpa. você quiser no seu vocabulário. Porque, mano, não tem outra palavra pra poder dizer. É foda, porque as pessoas, elas fazem questão de apontarem. E como eu tava conversando antes, às vezes eu não quero falar sobre isso. Às vezes eu só quero fazer meu rap, mano. Às vezes eu só quero ir lá e falar, é o rap. Que nem uma música que eu ouvi hoje de uma mina preta que eu curto muito lá do Rio de Janeiro, que ela tava falando, fez uma diss pra todos os caras, sabe? E ela falava assim, mano, eu também fumo um baseado, eu também quero falar sobre merda. Por que eu tenho que ficar batendo sempre na mesma tecla pra você aprender? Você não tá pagando uma bolsa integral de ensino particular. Eu preciso ficar te ensinando realmente quando que vai haver o citocol de que a gente precisa... cara, Caído, né? discurso eu errei, chato. peço perdão e quero aprender. E outra, essa questão do eu errei, isso me incomoda. Porque a gente, falando agora estritamente sobre batalha de rima, a gente se chama por vulgos. Tem um mano que chama Gudan, que é o nome de um cigarro. As pessoas chamam ele pelo nome do cigarro, não chamam ele pelo nome social. Tem gente que tem vulgos que não são nem nomes, são números, siglas e letras, e as pessoas respeitam. Ninguém chama, por exemplo, o Mano Brown de Paulo. Alguém chama o Mano Brown de Paulo? Porque socialmente ele prefere ser chamado de Mano Brown. Então não é uma dificuldade, não é um desculpa, uma coisa que não dá pra fazer. É uma coisa que a gente está acostumado socialmente a fazer e a gente não faz quando convém. E esse é o ponto. Da arte no geral, nem digo só das batalhas de rima. Porque tem locais, você deve saber melhor do que eu, que tá na cultura, tipo, há muito mais tempo. Você, Joseph, você... Mano, vocês sabem, são coisas que a gente precisa se machucar um pouquinho por dentro e abrir aquela feridinha só para que as pessoas possam ter aquele riso de lado no fim da noite, sabe? Ter um assunto para comentar. E, sinceramente, daqui a pouco eu tô vendo a hora que eu vou gritar aqui na câmera da novela. Chega, no meio de um palco de batalha e falar, ó, vocês fazem isso porque vocês ganham com isso. Vocês ganham quando um MC agride o outro verbalmente em cima de uma fragilidade emocional. Vocês ganham quando alguém mata uma travesti. Vocês ganham porque vocês publicam matérias sobre a violência que a gente sofre, sobre o nosso corpo que não está mais na terra, mas vocês não publicam nada sobre as nossas vitórias e conquistas. Vocês não falam sobre a gente estar bem, sobre a gente poder estar chegando nos locais. Exatamente. Quando a gente fala, vocês acham que a gente está se valendo da nossa pauta, porque a gente não é minoria, somos minorizados, entendeu? Para poder ganhar alguma coisa, sendo que a gente só por conta dessas mesmas pautas. Sim. Entendeu? Então é o que eu penso, mais ou menos, sobre transição de arte e transição na arte. Porque a minha transição na arte é isso, é entender que a arte que deveria ser o local de acolhimento vai ser o lugar de maior luta que a gente vai enfrentar. E é assim que eu vou mudando todo dia um pouquinho. Todo dia eu vou vendo como é que o cenário tá e não me adaptando, mas achando uma forma de fazer ele parar de ser essa máquina trituradora de emoções. Porque tudo bem, o mundo é uma máquina de moer sonhos, mas o cenário artístico não precisa ser uma máquina de triturar emoções. Entendeu? A gente precisa, a gente cria em cima delas. Exatamente. Então, assim, por que essas pessoas apontam e agridem a gente nesse ponto? Porque eles querem que a gente seja visto como raivosos. Sim. Porque eu mesmo, se eu fizer uma música de amor, ou fizer uma rima sobre amor, sobre empatia, as pessoas vão falar, ih, olha lá, legal. Mas agora... Mas gente, agora me irrita pra você ver se eles não adoram, se eles não fazem meu compilation, porque eu vou estar com a minha veia saltando aqui, morrendo de raiva mesmo, porque esse sentimento domina a gente. Só que agora, qualquer moleque cis que botar um cropped, passar uma maquiagem, mano, e quiser falar sobre sentimento, e falar pra mim alguma coisa, às vezes, que... Eu já tive que ouvir que a homofobia acabou porque 2 moleques beijou na boca na batalha, mano. Sim, mano. É coisas desse tipo, sabe? Nossa, e num ponto sim. de eu ir lá, levantar uma luta, uma pauta, os caras falam, ih, Não precisa mais. não precisa falar disso, não. É, Entendeu? mas é aquilo que eu falo, né? Do mundo que... No Acorda Transfóbico a gente fez uma manifestação contra um filme que teve aí uma prática de transfake, né? Que é quando um ator ou uma atriz cisgênero faz um personagem trans. E aí, no outro dia, parecia que o mundo tinha acordado sem transfobia, porque ninguém era transfóbico. O diretor do filme não era transfóbico, os atores não eram transfóbicos, o pessoal que fez a mostra, que convidou o filme, não era transfóbico, o espaço que reserva... Porque eles faziam questão de vir na gente e falar assim, olha, a gente não é transfóbico.
Eu falei, mas então tem alguma coisa errada, porque se o mundo acordou sem transfobia, mas a gente continua vendo esse tipo de prática, é isso que você está falando, que acontece diariamente no dia a dia, no nosso trabalho, então tem alguma coisa errada, né? Por isso que eu acho muito importante, você já falou disso, e é imprescindível que a gente tenha mais corpos trans, pretos, gordos, PCDs, não brancos, indígenas, amarelos, dentro dos espaços de arte. Porque só quando a gente tiver uma curadoria, uma banca de pessoas trans e travestis, uma curadoria de pessoas pretas num festival, um filme em que direção, roteiro, produção seja de pessoas pretas, pessoas trans, enfim, é que a gente vai ver essa coisa começar a mudar. Exatamente. E dentro da batalha é isso também. Eu quero passar e ver gente trans em todos os espaços. Que é o que você está falando, né? Porque aí a gente vai começar a falar um pouco mais de equidade, a gente vai começar a falar um pouco mais de, olha... Total, mano. Essa palavra, eu amo essa palavra, equidade. Porque todo mundo fala, igualdade isso, igualdade aquilo, igualdade de outro. Beleza, vamos colocar num ponto peculiar. Eu tava conversando isso até com a minha companheira. Eu tenho um relacionamento hétero, né? Minha companheira é cis e às vezes, tipo, a gente sai e ela não entende muitas coisas. Sim. E aí a gente foi num rolê que ela teve que usar o banheiro lá e, por acaso, ela passou na frente do banheiro masculino. E ela chegou e falou, vida, como? Como é que você faz? Todo lugar é assim? Quando você vai trabalhar, tem algum lugar? Aí eu pude ter esse debate pela primeira vez com alguém que está ali próximo de mim. Falei, é isso, mais ou menos isso aí. A minha luta, ela começa nesse ponto. Se eu vou sair para beber, eu preciso escolher o bar com muita antecedência e precaução, porque eu não posso ir em qualquer lugar que não dá. Não é possível. Para mim não é uma realidade. Começa pela dificuldade básica, que é você usar um banheiro, mano. Num grande evento, às vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou virar pra cara do contratante e falar, então, irmão, eu preciso me virar, né? Eu preciso ver tudo isso. E as pessoas não têm essa noção, porque a equidade não é você... A igualdade não é você largar todo mundo ali, ó, e vai. A corrida é igual, todo mundo vai passar pelo mesmo barreira e já era. Não, a equidade é você saber reconhecer que cada um tem um processo e um caminho diferente. Então, o caminho que eu faço é diferente do seu. Para um MC sair, chegar num lugar, num ponto de ascensão, ele só teve que ir lá fazer uma rima e viralizar. Para eu conseguir hoje ser uma pessoa, um MC de batalha, que tem ali uma cotinha de seguidores X, que consegue sobreviver à música, eu trabalho há muito tempo e ainda não tenho metade do que esse MC que chegou agora tem, entendeu? Porque as barreiras são diferentes. Enquanto ele pode só se preocupar em chegar, sentar, beber, eu preciso chegar, olhar o banheiro, ver se tem tudo que eu preciso ali para poder utilizar o banheiro. Aí eu sento, tenho que trocar uma ideia, porque meu RG na hora de bater lá vai dar uma coisa, no credenciamento, só que a minha cara vai dar outra. E as pessoas não entendem isso. Elas não estão preparadas para querer entender. Não é nem para entender, porque eu acho que o ser humano é a máquina mais perfeita do mundo. A nossa capacidade de compreensão, a gente compreende até o incompreensível. Sim. Como é que você não pode compreender uma necessidade básica de alguém? Mas, falei demais. Falei demais. Falou bonito. É doido, né? Eu fico pensando assim, é muito doido. Eu não vejo a hora, assim, eu sou bem de ver a gente numa narrativa de prosperidade, assim, eu bato muito nessa tecla. Eu sou chatíssimo. Uma vez até alguém falou assim, ai, mas por que não sei o quê, vai ficar igual... Tem 700 boys cis fazendo música que quer ficar rico, que usa aquilo e tal. E aí, quando eu vou falar de prosperidade, eu tô errado. Qual que é o problema, assim, tem que sabe? falar só da luta, só do que eu me ferro. E eu vi você falando aí também sobre erro, assim. As pessoas tendem muito a responsabilizar a transmasculinidade negra de coisas. Ai, porque o machismo tal. Ai, porque vocês tal. Ai, porque vocês assado. Ai, porque não sei o quê. Mas ninguém cobra o homem cis de igual. Ninguém. Nunca! E aí, assim, isso eu fico muito porque isso é em todas as instâncias, né? Na música. Eu sempre bato de música, eu acho que todas as perguntas que eu fizer pra você vai esbarrar a música, porque, assim, eu tenho pesquisado, eu tenho estudado muito sobre exatamente isso, sobre streaming, sobre números, sobre isso, sobre aquilo. E eu vejo também que eles colocam a gente independente, eles não querem saber quem é a gente, foda-se. Não quer mesmo, Já não. pode falar isso mesmo? Bota aí. Tá liberado. Mas, assim, eles botam a gente tudo numa bolsa da playlist LGBTQIA+, e foda-se. Aí já tá na playlist. Já tá na playlist, já. Você queria o quê? É o que mais? Fala assim, mas, porra, não, tipo... E aí eu fico assim... E uma também das minhas perguntas, eu já tô aqui com a minha língua de ladeira, já vou perguntar. desça essa não, mas ladeira. porque, tipo, meu, é isso. Eu vejo que
Porque é isso, o Unity me inspira muito e você também, sabe? Quando você falou que você foi professor lá na SP Escola de Teatro, que é um lugar totalmente, né, embranquecido e coisa e tal, isso daqui é muito importante, porque a todo tempo eu sinto isso, eu sinto que é tudo uma dificuldade, é tudo uma pressão. A galera parece que também é como se fosse uma justificativa a todo momento. É uma justificativa por ser negro, é uma justificativa por ser trans, é uma justificativa por sonhar demais. Ah, tá sonhando alto demais. Ah, não, mas isso daí você não... Não, mas isso daí é como se não pudesse nada. E realmente, eu também acho e bato nessa tecla. Você é o artista que, pela sua caminhada, pelo que você faz, deveria estar... Sim. Porra, velho. O Scalifa, entendeu? Poderia estar tipo assim. Porque a gente também tem que falar sobre música internacionalmente, né? A gente não tá falando só de Brasil, a gente tá falando de mundo. A música tá aí, a arte tá aí, no mundo. Sem essas barreiras, essas fronteiras, essas coisas. Porque a gente tá disputando lugares artísticos e culturais aqui, no Brasil. Pessoas, né? Até me perdoe falar isso, mas é isso. O churume, o resto da branquitude colonizadora, né? Classe mediana, cretina, entendeu? Então, tipo assim, me perdoe por falar isso, mas é isso em todos os espaços, né? A gente pode debater aqui, daria para fazer 1000 séries aqui desse programa aqui só para falar de rua, só para falar do que acontece na rua, só para falar de batalha, só para falar de música, só para falar de transmasculinidades pretas. Então, assim, o bagulho não é simples, o bagulho é frenético, né? O bagulho é muito louco. E eu queria que você falasse de sonhos, queria que você falasse do que você almeja na música, da onde você... É claro que eu sei que só de olhar eu me espelho em você e sei que a gente sonha grande, senão a gente nem estaria aqui, não é? Senão a gente nem estaria aqui. E só resta sonhar também, né, gente? Vamos sonhar. Por favor, vamos sonhar. Ainda Vamos... é de graça, né? Graças a Deus. Ainda é de graça. Não vem frear o nosso sonho, não, porque também não poder falar, não poder... E eu vejo que na música também tem muito esses moldes. Eu sei a artista do Rio de Janeiro que você está falando aqui. Você viu também, né? Eu vi também. Você viu o vídeo Eu dela fiquei hoje. só aqui, meu Deus. Porque é isso, né? Tipo, a gente se posiciona dentro da música na cena, a gente confronta o cenário da música, dos caras, e aí vira uma bola de neve, aí a gente sai como errado, só... É uma tomação de, né? E aí, tipo assim, uma tomação de sem consentimento, né? Tipo assim, não dá. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Eu sempre vou bater nessa tecla de novo de transmasculinidades pretas, prosperidades, sonhos. E não vem cobrar a gente, não, falar que tá demais e que tá isso e aquilo, porque é isso. Nós temos um cenário dos caras, até na minha quebrada mesmo, pô. Os caras falam de ostentação e faz isso e fala que a mina vai, faz e volta e faz aquilo. E não é de igual, mano. A gente tá falando de transmasculinidade preta, mano. O bagulho é outra coisa. É tipo assim, é todo dia uma transição, se pá. É todo dia um acontecimento. Quem não queria falar aqui que eu escondi meus drenos aqui, mas eu tô pós-operado da Mastec. E a gente tava trocando essa ideia aí nos bastidores sobre isso. O quanto que se demora só pra gente se adequar. Exatamente. É coisa da gente mesmo, só pra gente existir, coisa simples. Né? A gente ir para uma praia, se adequar, ficar em paz. Mas é sobre, tipo, isso, por exemplo. Quando você vê esses clipes dos caras, um monte de mulher, porque a mina faz, a mina acontece. As pessoas não entendem que, pra nós, já é um luxo poder andar sem camiseta. Que dirá fazer uma música falando sobre as nossas relações. Nossa. Você entende o que eu quero dizer? Exatamente. Porque, assim, é uma outra demanda, cara. É uma não outra é demanda. só eu falar pra mina, senta, já era. Tem uma troca. A gente tem que ter uma compreensão do nosso próprio corpo. E aí eu já volto no ponto que você falou no começo da sua fala, que é a questão... A sociedade cis, ela cobra o transmasculino negro de locais da masculinidade onde ele está se inserindo agora. Que não foi Exatamente. nós que... Exatamente. Não venha falar que foi... Porque assim... Não venha. Eu penso que a coisa mais difícil da hormonização, nem da transição, porque tem gente que escolhe não se hormonizar e tá tudo bem, senão a gente faz menos trans. Mas da hormonização é o efeito que a testosterona faz no cérebro. Eu entendo porque que ninguém gosta de homem. Porque é uma coisa que é sabe, é você lidar com esse tipo de pensamento, entender como a sociedade vai passar a te ver e processar que você
não pode reforçar estereótipos que não foi você que criou sobre o seu corpo, sua personalidade, a sua vivência, é o mais difícil. Então é sobre isso, que já volta para aquela, sobre Exatamente. as barreiras que a gente enfrenta da largada, entendeu? Porque um moleque que vem tem a mesma idade que eu, que faz o mesmo tipo de som que eu, ele só se preocupa em escrever o senta, senta, kika, kika, tirar a camisa dele no clipe, botar uma bunda e cheque, sucesso, vai viralizar, vai estourar, certo? Eu preciso me preocupar. Como eu vou falar sobre essas relações? Porque isso vai gerar uma questão na cabeça das pessoas. Então, para eu não ter o meu direct cheio de mas você não tem isso, como é que você faz isso? Entendeu? Ou então de hipersexualização da minha pauta. Eu preciso pensar no que eu vou escrever, como que eu vou escrever sobre relações afetivas, sobre relações sexuais, de uma forma que seja viral para as pessoas que querem ouvir, mas que ao mesmo tempo não me exponha dessa forma. Ou se eu quiser também que me exponha, Exatamente. entendeu? De uma forma Exatamente. que eu quero expor, falar as palavras que eu quero falar, porque hoje em dia, desculpa de novo, produção, você falar um senta no meu pau é da hora, legal, mas agora você falar que você chupa uma preguiça, as pessoas te condenam a vida inteira, sendo que todo mundo... Porra, caramba, desculpa, tô me passando até, mas é que é um ponto que eu fico... isso me indigna, Sim. porque primeiro circula entre uma proibição do meu corpo. Peraí, você tem um corpo assim, você não pode falar isso. Depois passa por uma extrema fetichização. Exatamente. Não, peraí, então tira a camisa aí pra nós ver como é que é, então. Exatamente. Como é que vocês fazem? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí passa pelo ponto onde eu tenho que rir pra tudo isso, né? E seguir adiante. Dentro da indústria musical, como foi a questão, o sinal de próspero para muita gente é você ter uma Mercedes, é você ter um não sei o quê, você ter uma mansão. O meu sinal de prosperidade é poder fazer que nem o José, mano. Hoje eu tô afim de ir lá fazer minha mastectomia, vamos? Entendeu? Hoje eu tô afim de ir pra praia e tirar minha camisa, vamos? Exatamente. Isso é ostentação pra mim. E lógico que após essa eu vou querer a ostentação da Mercedes também, porque eu não sou obrigado. Então é isso que eu tô falando. Eu Aí a sou pessoa obrigado. vai lá e fala, mas o quê? Mas aí quando você chega nesse ponto de poder falar, não, porque a cor do baseado que eu fumo é verde, ou então o carro que eu dirijo é tal, ou então eu tenho na conta tanto, as pessoas vão falar, mas você não acha feio, não? Um monte de gente que nem você passando isso e aquilo outro, e você aí falando sobre ostentar. E aí eu penso, mas eu não posso ser um exemplo diferente do que só sofrer das pessoas? Exatamente. Eu preciso ser um exemplo que, como minha mãe e minha avó dizem, eu preciso ser cocó, preciso ficar aqui encolhidinho no meu canto e falar, tá doendo, a minha luta. Eu posso falar sobre o que eu quiser, da forma que eu quiser, cara. E você Exatamente. não pode, tipo... Porque o cenário, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir é o que a média dos brasileiros querem. Que é a música condiciona a sociedade. Então, vai chegar agora, final de ano, dezembro, verão, as pessoas querem ouvir, é pouca roupa, muito sol, cerveja gelada, é isso. Entendeu? Mas se for um Mano Cis que cantar. Porque se eu tiver sem a minha camisa, com a minha fitinha, na minha praia, fizer um clipe cheio de mina, ninguém vai falar do conteúdo da minha música. E se falar, vai falar, você viu aquele cara que devia ser ativista falando de putaria? Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto aí, Joseph, eu sou feliz porque eu incomodo essas pessoas. O meu foco é incomodar a quem se incomoda com a minha presença e agregar pessoas que eu quero agregar ao meu lado. Então, tipo assim, para mim é uma vitória hoje eu jogar lá no meu Instagram e eu ver que de todo mundo ali que me segue, de todas as pessoas, eu tenho pelo menos 10% de público trans, cara. Tem 10% de pessoas ali que se veem em mim e que estão entendendo realmente a minha luta. E aí esses outros 90%, que é o caso do seu irmão, estão aprendendo a como tratar os 10% de uma forma cordial e com bastante educação para que a gente melhore a sociedade. Entendeu? Porque é isso, mano. A gente precisa prestar um serviço. O meu foco de ascensão é quando eu puder falar, ó, resolve vocês agora que o que eu fiz. A minha parte eu já sei que eu já tá fiz. pago. Tá ligado? Que o de hoje tá pago, a luta não acabou, nunca vai acabar, mas assim, eu consegui embasar um pouco de gente, sabe? É eu chegar numa batalha e eu não ter que ouvir, é menino ou é menina? Não só eu, mas que não tenham que perguntar isso pra ninguém, que as pessoas cheguem. Como eu já vi da hora, mano, o MC velho chegando nas pessoas e perguntando, ô, mano, desculpa aí a pergunta, qual que é seu pronome? Você tá entendendo? É essa a ascensão. Para mim, a ascensão é viver num mundo onde eu possa viver e não sobreviver cotidianamente, sabe? Exatamente. Então é isso, que eu vou cantar, o que eu vou gritar, o que eu vou bater até as pessoas se cansarem de ver minha cara preta. Porque para mim é essencial, mano. É essencial que a gente saiba que o vencer, ele está sujeito a muitas óticas diferentes. Porque tem gente que vencer não é... Para mim, por exemplo, não é ter um carro, não é ter uma mansão. Para mim, vencer é eu poder ir num mercado que nem a Rochelle
Só marca famosa. Sabe? É isso. Pra mim vencer, eu chegar na minha quebrada, eu ver uma pá de molequinha ali, eu olhar e falar, caralho, mano, da hora. Vamos fazer alguma coisa. Tá ligado? Pra mim vencer é isso, você ter condição de propiciar aos outros uma coisa que você não teve. Ou então propiciar que os outros não sofram algo que você sofreu. Porque essa é uma parada que eu levo pra mim, pra vida. Isso circula na minha mente todo o tempo. Eu não me importo de sofrer. Se depois que eu sofrer, ninguém mais tenha que sofrer. Entendeu? Todo mundo for poder viver com estabilidade e tranquilidade. Porque é isso, mano. E aí eu vejo que dentro do cenário é essa parada. Só que hoje eu sou visto, eu sou lembrado por quê? Porque eu sou campeão do não sei o quê, sou campeão do não sei o quê, não sei o quê. Mas até ano passado o meu nacional não era nacional. Não era. Tava todo mundo, o Brasil inteiro, mas não era nacional. Por quê? Porque o Winit ganhou. E o Winit não... O Winit tem um nacional? É osso, né? Depois que um outro humano negro, cis, ganhou o nacional, aí começaram a aceitar. Porque é esse local. Só vai ser aceito quando alguém fizer antes. Aí você pode vir depois. Que é sobre o apagamento, é sobre a retardação das nossas conquistas, entendeu? Hoje, eu vivo bem pro meu parâmetro de vida. Amanhã eu quero viver melhor. Não é, eu não posso, não quero ser obrigada a me contentar com essa questão. Ah, não, mano, tá na playlist lá, LGBTQIA+, tem que... Não, mano, eu quero trap gringo, eu quero a playlist malandro posturado, eu quero todas. Pega a as que eu visão. puder. Pega a visão, eu quero essas, entendeu? Eu quero a playlist Spotify verão. Eu não sou um produto facilmente colocável numa caixa. Nenhum de nós é, mano. Por que tem que ter uma playlist só pra nós? Exatamente. Por quê? Se vocês estão falando que a gente tá querendo segregar de movimento, por que vocês fizeram uma playlist só pra colocar todo mundo? Às vezes a pessoa olha aquela parada e fica, mano, mas como? Mas Sendo que só... Eu vou ser artista como? Eu vou ser artista só em janeiro? É assim que eu vou conseguir lucrar. Eu tenho que fazer um pé de meia de janeiro pro resto do ano. Todo o resto do ano eu faço cruz na boca e eu tento me enquadrar. Eu finjo que eu não sou. E agora essa questão que tá rolando, que também tá me deixando aqui, ó, que é os trans fake. Nossa. Mano, as pessoas estão chegando num ponto que pra não. ocupar os nossos locais, elas estão fingindo ser como nós. Mas não aceitam as nossas presenças nos locais dela. É como se não tivesse, olha que, e é como se não tivesse atores, atrizes. E assim, como se é a esse gente lugar, não existisse. é esse lugar que eu vejo que a gente não é respeitado profissionalmente. Tipo assim, você vê, dividindo aqui, parceiro, esses dias um boy cis, fiz até uma música pra ele, vai até sair. Um boy cis branco falou assim, vamos fazer um som junto, aí você bota lá suas paradas transmasculinas do gueto na música. Como assim, minhas paradas? Assim. Mas aí é isso, é o lugar do estúdio. A pessoa tem um puta, e aí é como se... E aí eu vejo muito isso, por isso que eu fico assim, indignado, porque a gente tá aqui trocando essa ideia, mas o que a gente faz, tem gente aí ganhando rios, Só que essa questão... rios de dinheiro. Essa questão é muito foda você falar isso, porque esse dia também um cara cis que estourou já por conta da batalha. Chegou em me fazer um trampo, lógico, ganhando menos do que ele, numa posição diferente. E ele chegou e me falou, não, vamos fazer um som. E eu olhei pra cara dele e eu queria falar, mano, seria uma puta oportunidade, por conta dos números que você tem, por conta do alcance que você tem. Só que assim, a sua verdade não é a minha. Eu queria poder falar isso pra ele. Eu queria falar, as pessoas a quem eu represento, muito provavelmente se sentiriam ofendidas se eu fizesse um som com você, por conta de tudo que você representa pra minha luta. Você representa exatamente o que a gente luta contra, que é uma pessoa que... Beleza, tem o seu talento, eu não estou aqui, não sou nem o Arnaldo Sacomani do The Voice pra poder decidir o que é e o que não é. Sua arte é boa, é foda. Só que dentro do meu parâmetro artístico, eu preciso de uma coisa com mais profundidade. Eu preciso mostrar pras pessoas uma parada mais consistente. Só que eu podia falar isso pra ele? Não podia. Aí a gente tem que ir embora só falando um não, obrigado. Ou então, vamos Não, marcar. obrigado. Porque você não pode nem falar um não, obrigado. Você tem que falar um vamos marcar. Só como é que eu explico pra esse cara que eu vou chegar no estúdio dele e eu não vou me sentir confortável porque eles falam coisas que me agridem, porque eles representam coisas que me agridem, porque... Eles não querem saber do que eu tenho pra falar. Não, eles querem a sua narrativa. Eles querem a nossa narrativa, mas não querem a gente. Exatamente, então, vem sobre aqui, isso. deixa eu pegar a sua narrativa, deixa eu fazer uma puta obra, seja um filme, seja uma peça, seja uma música. E deixa eu ganhar o dinheiro que... Sai daqui. Exato. Ou no máximo assim, deixa eu pegar aquele outro lá, pobrinho da periferia, que nunca teve nada pra me dar uma consultoria e vou pagar um quisuco e uma coxinha. Exatamente. E é isso. Quando não, porque assim... Será que é por isso que eles estão sendo transfake, eles querem ser nós? O que tá acontecendo? Eu acho que é só pra
impedir a gente de entrar nos locais, sabe? Eu acho que é sobre isso, impedir a gente de acessar, porque até sobre isso, nas novelas, não existe um porquê com uma vasta população de pessoas trans, travestis e a comunidade todinha aí, ó, querendo emprego, precisando trabalhar. Não existe o porquê de se contratar um artista cis para representar Gente, uma que pessoa coisa mais X. ridícula. Mas por que que existe? Porque vai ser muito difícil adaptar, vai ser difícil ter um banheiro, vai ser difícil tratar no pronome. Para eles é cansativo. Eu acho interessante quando a gente começa a pensar sobre as nossas experiências em todos os espaços, que além da nossa transição, por onde a gente passa, a gente transita o espaço também, né? E essa transição as pessoas não estão dispostas a fazer, né? A reconhecer que aquela pessoa tem voz, a reconhecer que aquela pessoa está dizendo não. E aí eu sinto um conforto de viver numa época onde eu possa ler Grada Quilomba, que dedica um capítulo inteiro quando ela em Memórias da Plantação, que ela fala sobre a máscara do silêncio. E ela diz o quanto que essa máscara do silêncio, a nossa colonização, foi importante para poder nos afastar, nos silenciar, afastar as pessoas de se matarem, afastar as pessoas de se comunicarem entre si, de expressarem o que sentem. E eu acho que esse resquício do silêncio, ele vai chegando até agora nos nossos corpos, ao ponto da gente ficar pensando nas escolhas das palavras para se expressar. A pensar nas escolhas das palavras, no que o outro vai sentir a partir do que eu digo e não o que eu realmente estou sentindo, o que eu tenho que pensar em como alguém vai se sentir a partir do que eu falo. E eu penso que quando o Paulo Freire ele também começa a falar sobre quando a gente começa a ser alfabetizados, a gente começa a descobrir as nossas palavras mundo, né? Então você foi apresentado para a rua e aquele código do que você viu, a partir do que você simboliza a rua para você. E aí você encontra o outro corpo, e esse outro corpo também entende o que é a rua. Só que a rua para esse corpo, que é completamente diferente de você, é completamente diferente o significado, mas no mesmo ponto a gente fala rua, eu entendo uma coisa, você entende algo, e a gente consegue se comunicar a partir de um certo ponto. Mas quando a gente começa a tentar descrever o que é essa rua para você, se você anda 3 horas da manhã na rua, o que significa a rua para você, o que significa a rua para um homem cis 3 horas da manhã, eu acho que existe essa grande diferença, né? E aí eu gosto também do que a Grada diz, que quando a gente aponta uma opressão para o opressor, a primeira ação que ele tem vai ser negar. E ela diz que ele tem sempre 4 estágios, né? Primeiro ele vai passar pelo estágio da negação. Não, eu não sou transfóbico. Não, a homofobia acabou, tem pessoas se beijando na batalha, né? E eu acho que para poder, evoluir, e eu acho que quando eu digo evoluir é para o espaço se transicionar também. O olhar para onde se vê não é mais esse olhar que foi construído há 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Então, eu sinto que o segundo estágio, o Grada Quilomba fala que é passar pela vergonha, depois da vergonha encontrar a culpa e depois de passar pela negação, vergonha e culpa, aí sim você pode tentar fazer uma reparação sobre uma opressão que você foi apontado, sobre uma violência que cometeu. E eu acho que passar por esses estágios é transicionar também. E aí eu acho engraçado, né? Porque quem é que realmente tem coragem e disposição para transicionar o seu olhar para o mundo, daquilo que sempre foi visto, assim, né? E aí eu quero jogar para tu, para poder complementar aí as nossas perguntas. Eu tô presa desde quando você trouxe a Lélia, na verdade. Teve uma suspensão. Grande aconteceu. Porque a sua fala da performance, da palavra, da gesticulação, ou mesmo os erros de português, que a gente chama de erro, que na verdade é um acerto em várias línguas africanas, traz o corpo, a palavra a escrita e a oralidade para um lugar de profusão produtiva. E essa profusão produtiva, ocasionalmente, está muito conectado, frequentemente, está muito fomentado, influenciado pelas ondas de violência que nós somos expostas e expostos. E coisas que eu já ouvi repetidas vezes, que pelo menos, houve um florescer da dor, pelo menos
você tirou uma beleza do... É recorrente pensar que as dores vão gerar produtos bons. Exatamente. E que os Transformers, quem vai transformar isso em produtos bons são exatamente As pessoas que dão tapas à cara para dizer há transições. E há transições fora e dentro. As pessoas cis são cis porque não aceitam as próprias transições, né? Eu concordo. E tô falando tudo isso, na verdade, para te agradecer já pelo que você respondeu e para perguntar um pouco sobre a sua atuação fora de São Paulo. Pensar nessa sua circulação, se já houve essa circulação no Brasil, se o Brasil está perdendo você por enquanto, ou se isso já está rolando, se essas questões elas se replicam em lugares, obviamente, de maneiras distintas por conta de diferenças culturais, regionais, etc., mas pensando nesse cenário mais fora eixo Rio-São Paulo. Nas artes e cultura, o eixo Rio-São Paulo é o eixo mais privilegiado. Polo. Na música, consequentemente, também. Sim. Então, perguntar se há esse contato e se ele houve ou não, o que você pensa sobre isso? Como essas relações influenciam no seu plano de carreira, nos seus sonhos, mas também no que está acontecendo agora? Eu sou grato porque um dos meus maiores sonhos de vida, assim, desde criança, é viajar. E antes de conhecer fora do Brasil, eu tenho o sonho de conhecer o meu Brasil inteiro, porque eu acho que a gente perde muito, como brasileiros, de não aproveitar a nossa terra. A gente tem lugares lindos e culturas maravilhosas a se explorar aqui, por nós mesmos. Eu tive a oportunidade de viajar por grande parte do Brasil. Eu acho que eu só não fui ainda em muitos estados do Norte e Nordeste, mas do Sudeste ali para baixo, Centro-Oeste, eu já conheci uma parada. E existe essa divisão demográfica, né, de... Como é que eu posso dizer? De valores. Em Brasília, que é um estado conservador, né, é uma coisa meio que velado. Ninguém vai falar nada, mas ninguém vai pum. Mas ao mesmo tempo que tem muitas pessoas de mente muito aberta, entendeu? Então é um espaço que, assim, eu adoro conviver. Acho que o único espaço que ainda me faz ter um pouco de receio sobre pessoas no geral, o único estado do Brasil é o Sul. Porque o Sul, não sei se é por conta da minha identidade de gênero, né, que eu posso estar com essa impressão, mas eu acho que o Sul é um dos locais onde tem mais essa questão de, tipo, vamos fechar os nossos tabus dentro dos nossos corações e vamos condenar tudo que é diferente, até que a gente seja obrigado a lidar com isso. Mas eu conheço grande parte do Brasil e isso me possibilitou conhecer pessoas como eu em diferentes locais. Tem o Akin Zahrin, que é de MG, que é um homem trans que faz um trampo lindo, mano. Foda. No eixo aqui também, a gente tem o Rei das Duregs, o Natan, que exerce a cultura das ballrooms ali no Rio. A gente tem também lá no Espírito Santo aí ela não... Esqueci o nome da nega, ela vai ficar brava comigo quando ela vê isso. A Afronta MC, que é o Espírito Santo, eu ainda acredito que seja um estado também conservador, por conta da religiosidade que tem lá. Muitos dos MCs de batalha de lá são pessoas que são apegadas na cultura do evangelho e transmitem isso dentro das batalhas. O que eu não acho certo, porque pra mim o estado é laico, então a batalha também tem que ser... Se você for falar de Deus, eu vou falar de Exu e a gente vai viver nessa eterna briga. Beleza, somos livres, mas não incisive a sua cultura, a sua religião em cima de um ponto que você lida com jovens, porque você condiciona, né? Mas o Brasil, assim... Eu acho que é aberto. Eu acho que o que ferra o Brasil é a massa conservadora, que está distribuída muito bem entre todos os locais. Porque não vai ter um local que você vai que alguém não vai te olhar torto. Mas eu acho que a gente quebra essa barreira através da arte, cara. Porque foi a arte que me possibilitou a conhecer o meu país. Então, se eu conheci o meu país a partir da minha arte, eu quero que ele me conheça da mesma forma, sabe? E hoje meu eixo, né, como é que eu posso dizer, meu público-alvo, ele é mais... vamos dizer assim, Bahia, porque a gente tem muita Bahia. É a maior concentração de negros fora da África, é na Bahia. E na Bahia existe um alto consumo de personalidades negras. É foda, lá eles vão consumir mesmo. São Paulo, porque eu sou daqui, então não tem como. O Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o lugar que mais, querendo ou não, abraça a diferença. Inclusive, trago nesse ponto, porque eu tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, porque eu conheci o Rio de Janeiro através de um filme chamado Madame Satã. Que eu fiquei maluco. E eu pensava assim, ó, os caras foda. Tipo assim, querendo ou não, o sistema, o braço armado do governo. Mas nessa questão,
esse filme me ensinou uma coisa que eu nunca consegui esquecer, que é o seguinte: a Madame Satã, ela não tá nem aí pra nada. Ela não tá nem aí. Ela sabe que a sociedade odeia ela, odeia o que ela representa. Mas ela tem 3 bocas para alimentar e uma história para concretizar. Porque o sonho dela é cantar. Não importa onde seja, ela vai realizar o sonho dela. Tanto que o filme começa naquele bololô lá, vocês já sabem. Então eu tive uma visão do Rio de Janeiro como uma cidade boêmia. Então a primeira vez que eu tive a vontade, a oportunidade de conhecer, eu falei, eu vou viver de noite. Porque de noite eu sei que as pessoas não vão me julgar. Eu vou poder andar sem camisa, eu vou poder existir na sociedade de uma forma contra a cultura marginal. E beleza, vão me olhar torto, mas eles já estão acostumados. Então eu acho que o Brasil ele não é isento de preconceito em nenhum local. Nenhum local. Não existe. Porque a gente tem colonialismo direto. A gente tem herdeiros diretos do colonialismo no Brasil, aqui, operando e agindo na sociedade. Né? Nesse momento. Inclusive, são nomes das maioria das ruas que a gente trafega aí. Entendeu? Inclusive, eles mudam o nome de monumentos históricos daqui para poder ter o nome. Então, eu acho que sobre essa questão, o Brasil ele é o meu projeto. Assim, eu tenho um projeto que lá fora eu já vejo que beleza, a galera aceita legal, tem as suas questões, mas eu não posso mudar lá fora ainda. Eu posso agir aqui. Tá ligado? Lá fora eu vou chegar já na pampa, já tranquilinho, só pra poder, assina o cheque, vai gringo. Mas é sobre isso, sabe? É sobre a gente pertencer e se sentir pertencente no local que a gente vive. Acho que o Brasil nos deve muita coisa, assim como a gente deve a ele como é que eu posso dizer? É a cura da neurose cultural que eles deixaram pra nós resolver. A gente deve a ele. Porque o Brasil, ele nos acolhe. O Brasil, eu não digo os governantes, tá? Eu digo a nossa terra. Ela provém para que a gente consiga viver em harmonia, que é o papo que nós estávamos trocando até lá em cima. De o Brasil tenta ajudar nós a sobreviver até o que a gente está causando pro mundo. Tá ligado? Mas isso só muda quando a gente tiver mais Éricas na Câmara, né? Exatamente. É interessante pensar que o Brasil, ele ainda está em disputa. Ele ainda está em construção, então há vários Brasis, né? Um Brasil mais oficial, que inclusive é esse que, apesar dele, a gente vive, mas esse outro Brasil, que é o Brasil por onde a gente se conheceu, sabe? Que é o Brasil que circula na noite, que é o Brasil, sobretudo na noite. O Brasil à noite é diferente do Brasil de dia. Para a comunidade, para pessoas como nós. Então, às vezes eu gosto de pensar que Brasil nem é uma palavra que cabe mais, que a gente precisa encontrar uma outra coisa, porque o Brasil termina onde a gente começa, né? Eu acho que a gente podia começar por erradicar o Z. Fazer as pessoas parar de usar Z em Brasil. Por quê? Para, chega, vamos tirar esse Z. Sim, vamos falar do fato real, nação. Vamos trocar ideia sobre a nação? A gente não troca ideia sobre isso. Eu tava falando isso ontem, mano. Numa outra troca de ideia que eu tava tendo, a gente insiste em não se reconhecer. A gente não quer olhar para o que é nosso. Porque se a gente fosse realmente olhar para o que a gente detém, o que a gente causa, o impacto cultural do Brasil lá fora, a gente teria muito mais apreço pela nossa terra em si. E não deixaria, talvez também não sei se é culpa nossa também, gente. Fica muito difícil, porque assim, quem tem a consciência sobre a terra que a gente vive, sabe que é uma terra vasta, que foi interminantemente abusado e ainda é. E essa é a história de todos nós. Desde o começo, do seu descobrimento, até entender que você não precisa daquela galera para poder se transformar numa potência. Isso é uma mensagem subliminar entre países e corpos, tá? Mas a questão é que é o seguinte, a gente só vai entender essa parada quando a gente insistir em trocar essa ideia uns com os outros. A gente não quer, mano. A gente fala como... Eu fiquei puto vindo pra cá, porque eu passei ali na Paulista. A manifestação. E tava tendo uma manifestação que eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Eu passei a ter raiva da bandeira do meu país por conta de um pensamento isolado. E é isso que acontece com a maior parte das nossas pautas, cara. Eu não consigo mais, como é que eu posso dizer? Eu não consigo sintetizar isso em uma frase, porque é um sentimento tão crescente dentro de mim, que é como o panafricanismo. A gente tem que estudar para entender. Se a gente não estudar, a gente não vai entender. E aí a gente vai criando novas escolas, novas vertentes, sem entender a principal. Porque hoje em dia o Brasil não é um Brasil, são Brasis. A gente não entende que fora do nosso eixo tem comunidades vivas, tem comunidades quilombolas, tem comunidades indígenas distribuídas por aí que estão tentando fazer com que a gente seja visto de uma forma diferente lá fora, enquanto as pessoas que são o fruto da colonização
querem trazer pautas que não são mais necessárias. Na mesma semana que a gente estava tendo... vocês já sabem, eu tô aqui entre os meus, não preciso falar. Mas na mesma semana que a gente estava tendo uma das maiores discussões sobre o sistema metroviário de São Paulo, que é um dos maiores do mundo, os caras estavam distraindo a gente com pautas retrógradas sobre o casamento homoafetivo. Sim. Porque a gente não tem um interesse em debater as reais realidades que acontecem nesses Brasis. Sim. Entendeu? A gente fecha o olho para uma pauta que, na verdade, nem é que a gente fecha o olho, eles jogam tipo um rojão de luz na nossa cara. Foca nisso enquanto a gente faz isso. Depois que a gente tentou resolver, fez o que a gente podia, eles jogam outra coisa em cima. Entendeu? E isso é dentro da escola, e isso é dentro das câmaras, dos senados, e chega até o nosso meio artístico. Porque é o reflexo. Então, vamos supor, estou com uma peça em cartaz. Peça essa que fala sobre a existência de corpos plurais. Sim. Mas tem um outro mano, um comediante, que fez uma piada infeliz. Quem que vai receber o apoio da internet e a divulgação em massa das mídias? A peça que fala sobre os corpos plurares ou o idiota do Léo não sei o quê, que foi falar uma coisa que ele sabe que ele não pode falar pra ganhar número, porque o perfil dele tava caindo. Entendeu? E hoje, dentro disso tudo, a gente não tem o cenário, pelo menos do que eu venho, os próximos, como é que eu posso dizer, martes, as próximas referências musicais do Brasil, não vão ser pessoas que vão querer falar sobre isso. Porque eles já não querem agora. Imagina depois que já tiver com aquilo que faz rir na mão. Entendeu? Então é sobre isso, é sobre essa troca, sobre essa base, sobre a gente entender que as nossas pluralidades fazem a gente ver o mundo diferente. Que as pessoas que não são tão plurais quanto nós não vão ver. Uou. Eu até Nossa. perdi o foco. Não, eu vou pedir, na verdade, para a gente tentar resgatar esse foco que não foi perdido, mas eu acho que a gente passou por tantos lugares que deixa a gente ansiosas e ansiosos para mais coisas. Então eu queria pedir para cada pessoa da banca que escolheu uma palavra e se o Willy te sentir confortável. Fazer um freestyle? Por favor, né? Sério? Poxa, se a gente não encerrar com isso, eu acho que não valeu a pena, não é mesmo? Agora, capriche nas palavras, hein, gente. Pode falar. Pode falar, com vontade. Saúde. Saúde. Eu tenho uma Você já também. tem? Fala. Futuro. Futuro. Eu queria palavra. Palavra. Quero palavra. Identidade. O futuro é a identidade. A saúde não é só física. A mental também importa. Para quem se abdica da luta, do sofrimento, de tudo que isentamos os nossos corpos de sofrer conforme nós traçamos planos. Posso até conectar a palavra ao meu ser, até porque eu sou ela e sem ela eu não sei viver. Um sistema diferente, multiplamente comum, como Libras demonstradas por quem não é só mais um idioma, uma essência, um país, uma nação, tudo isso em decadência, passando por entre as mãos. Mas como somos pessoas e personas que se importam, quando Deus fecha a janela, uma deusa abre uma porta. Muito bom, muito bom. Adoro freestyle. Caraca, isso sim é um privilégio. O privilégio é meu de estar aqui, mano. Eu venho de um lugar onde não dá pra ter esse tipo de convivência. Eu tô falando sério. As pessoas ao meu redor, tipo, tem hoje em Diadema um ambulatório trans que trata as pessoas do São Paulo inteiro. Todo mundo vai pra lá pra poder fazer tratamento nesse ambulatório. Só que lá existe essa questão do elitismo cultural. Então eu sou uma pessoa artisticamente importante para minha cidade quando eles precisam de alguma coisa, né? Mas tudo bem. Mas Apenas entre uma as outras pessoas como nós rola essa questão, não, para, esse neguinho é pra frente, esse neguinho é um homem trans que tem 100 mil seguidores. Que é homem trans que tem tanto seguidor? Que não sei o que. Os caras trans da minha quebrada, as mulheres trans da minha quebrada, se não fosse a Wendy, você conhece a Wendy? A Wendy pra mim é uma pioneira, mano. Ela bate no peito, ela... Foda, mulher forte, mulher preta, periférica. Só que lá não tem isso, mano. A oportunidade de eu sair, e às vezes são pessoas com quem eu cresci, que transicionaram na mesma época que eu, só que tem um afastamento. E eu acho isso importante, porque a gente só pode ter uma consciência da nossa classe se a gente se conscientizar junto. Então eu sou grato, mano, de sair do meu cubículo lá de Diadema e poder vivenciar com você, com o amigo ali, até porque eu sou fã de Libra, sempre quis aprender a falar. Um dia eu aprenderei e vou me comunicar com minhas amigas só por sinais. Vem aí. Mas essa ótimo parada pra fofocar. é sobre... Porra, eu vou fechar meu mês feliz. Esse mês eu pude debater sobre coisas que realmente significam pra mim.
Eu não tava só em mais uma batalha falando, eu vou matar você porque no trap eu esculacho. Sabe? É debater pautas importantes. Então, antes que vocês comecem a rasgar seda porque eu sou tímido, vocês são essenciais para que eu amanhã exista. Sabe? Porque é só vivenciando com gente como nós que a gente pode ter foco e visão pra frente. Porque tem vários dias que eu passo lá em casa pensando, caraca, mano, ninguém me entende. Mas quando eu vejo, eu sinto que sim. E não é sobre só ver e falar que alguém me entende. É sentir, tanto na pele, quanto no olhar, quanto na troca de ideia, que as nossas narrativas estão conectadas. E tem o rumo de vitória que a gente merece, sabe, gente? Então, se vocês estão falar alguma coisa, eu queria primeiro pedir uma salva de palmas para todos nós que estamos realizando essa parada. Porque isso é importante. Estamos vivos, certo? Estamos vivos e continuaremos vencendo. Muito linda as nossas caras debaixo dessa luz desse teatro. Ainda bem que eu tô de óculos, porque eu tô tão emocionado. Chorando até pelos drenos. Bom, então eu quero te agradecer profundamente. Eu tô muito emocionada mesmo. E eu acho que eu vou respeitar o seu pedido sobre a timidez. E eu só quero dizer que o seu silêncio fala muito comigo, assim. A sua voz também, ela me emociona, ela me toca. Eu acho que existem várias coisas que perpassam outras palavras, para além do que é dito, para além do que é manifestado. Mas eu sinto essas questões, assim, muito forte, latente por aqui. Eu quero agradecer ao Museu da Diversidade Sexual também, por ter proporcionado, eu acho que esse momento, esse encontro. Quero agradecer a toda a produção, aos intérpretes de Libras, que, enfim, né, estiveram nessa comunicação, nessa interpretação, nessa transição de palavras e de códigos para todas as pessoas que realmente precisam estar acompanhadas e incluídas dentro do nosso debate. Agradeço a todo mundo e espero vocês na segunda edição. Foda, gente. Palmas de